Olá pessoal, novamente Fábio aqui. Vamos dar continuidade ao nosso estudo dos 40 dias com os Vingadores. E o nosso personagem de hoje vai ser a lição 26. E a nossa personagem é a Nebulosa. Acho que vocês na semana passada nós estudamos a irmã dela, a Gamora. E hoje nós vamos estudar essa outra parte da família, tá bem? A Nebulosa é uma personagem que no início dos filmes ela apareceu como uma vilã e que com o passar do tempo fomos conhecendo um pouco da história dela e vimos que na verdade ela sofreu alguns problemas de familiar entre a irmã dela e o pai, que é o Thanos, que vocês vão conhecer um pouco mais à frente, mas de que vocês viram de que no passar do decorrer da história ela foi mudando o comportamento dela, mostrando que realmente ela era uma pessoa que sofreu algumas dificuldades na família e tinha ela também algumas dificuldades pessoais. Hoje eu gostaria de chamar vocês para a gente ler o texto de Provérbios, que é o nosso texto-chave, que é Provérbios capítulo 14, verso 30, que diz o seguinte: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Esse versículo ele nos dá uma dica muito importante a respeito da história da própria Nebulosa. Eu vou ler aqui para vocês para a gente compreender melhor, tá bem? A Nebulosa é a outra filha adotiva de Thanos, que promovia duelos entre ela e Gamora para que aprimorassem as suas habilidades. Esse tipo de criação gerou na Nebulosa uma verdadeira obsessão em superar sua meia-irmã em combate. Por causa das sucessivas derrotas, Thanos a rejeitou para que ela se tornasse mais competitiva, substituindo as suas partes orgânicas do seu corpo por metálicas, em processos extremamente dolorosos. Esses acontecimentos levaram-na a culpar sua irmã pelo sofrimento e, por esta razão, o seu ódio por ela aumentava cada vez mais, mesmo sabendo que sua irmã não tinha escolha, pois ambas obedeciam às ordens do seu pai adotivo. A outra razão para o comportamento de Nebulosa está na busca pela aceitação do seu pai. Ele preferia mais Gamora do que ela, e isso despertou em Nebulosa um sentimento de inveja, levando a fazer com que fosse preciso para conseguir o amor do pai, mesmo que fosse até mesmo uma tentativa de destruir a própria irmã. Então, quem já assistiu os filmes dos Guardiões da Galáxia sabe muito bem que ela sempre teve essa rivalidade com a irmã, por causa que o pai tratava a Gamora sempre como a filha preferida. E isso estava gerando na Nebulosa alguns sentimentos nocivos que ela nem sequer percebia, fazia parte dela já. E esses sentimentos, na verdade, pecaminosos que nós vamos ver hoje, não trouxeram bons resultados na história dela, e a gente vai tirar isso como um ensinamento para nós hoje. E era a respeito de dois sentimentos que eu queria conversar com vocês hoje. E voltando para o texto base aqui, que a gente leu, o texto de Provérbios lá, ele já nos dá uma dica do que esses sentimentos ruins iam fazer na nossa vida. O texto de Provérbios lá, vou ler novamente, que diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja, ela apodrece os ossos. O autor aqui de Provérbios, ele vem mostrar, interessante, que ele faz uma ligação entre entre os sentimentos e o corpo, entre algo que não é físico e algo que é físico. E aqui é interessante que ele vem dizer a primeira parte do versículo aí, que ele diz assim: o coração em paz, ele dá vida ao corpo. Um coração ao qual não está envolvido em sentimentos pecaminosos, o qual nós vemos aqui na personagem, que ela era movida pela inveja, pela competição, o coração dela não estava em paz, porque ela estava em constante busca de vencer a sua irmã e querer a destruição dessa. Então o coração dela não estava totalmente em paz. Havia dentro dela esse sentimento que deixava ela inquieta. E esse sentimento levou ela à destruição. Olha só o que diz a segunda parte do versículo agora. Mas a inveja, olha só, o sentimento o qual ela sentia pela irmã. A inveja apodrece os ossos. Interessante, né? Ele diz aqui que o coração em paz, ele dá vida ao corpo, ele traz uma saúde ao corpo. E o corpo no qual está sendo se referido aqui é o corpo físico mesmo nosso. E então veja como ele trata aqui, que até mesmo um pecado, que a gente imagina que é algo que a gente não vê, algo que a gente não sente, que a gente não toca, ele pode sim afetar o nosso corpo físico. E isto já foi comprovado até mesmo.
Há pecados em nós que a gente leva na nossa vida e eles vão nos afligir mesmo. Um exemplo disso é a ansiedade, a qual, se você se preocupar excessivamente por alguma coisa a qual você não possa fazer nada, ou não possa ser resolvido no momento presente, ele vai fazer com que o seu corpo sinta certas dores, levando até mesmo um desconforto por todo o corpo. Quem sente ansiedade sabe do que eu estou falando. Então, pegaremos como exemplo hoje a inveja, tá bem? É o que o texto diz aqui. A inveja, ela vem levar a apodrecer os ossos. Enquanto o coração em paz dá vida ao corpo, a inveja, que é o pecado, pegamos assim como exemplo, que é o pecado mesmo, ele vem levar o corpo à morte. A pessoa que é movida pelo pecado, infelizmente, ela pode chegar até mesmo a perder a própria vida. O próprio pecado pode levar a isto. Então, voltando aqui para a nossa história da personagem, vamos pegar os dois exemplos, os dois sentimentos que ela sentiu no decorrer da história dela. Eu queria começar a falar com vocês a respeito da competição, tá bem? Como a gente sabe, a vida dela, da Nebulosa, era extremamente buscando competir com sua irmã para saber qual era a melhor. E esse sentimento nocivo de competição, ele não gera em nós bons resultados, como não gerou nela. E para não ficar só falando dela, eu gostaria de trazer para vocês um exemplo da palavra de Deus. Já que estamos falando entre um conflito entre dois irmãos, vamos trazer também para a palavra de Deus, o qual também tem um exemplo entre dois irmãos que houve conflito entre estes. Eu estou falando da história de Caim e Abel. Eu queria convidar vocês aí a abrir a Bíblia lá em Gênesis, capítulo 4, do versículo 4 e 5, o qual diz assim: Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel e a sua oferta, mas a Caim e a sua oferta ele recusou. Por isto, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. É muito bem conhecida nossa história a respeito dos dois irmãos. E queria chamar a atenção desde já, de início, de que aqui o Senhor ele não tinha feito uma competição entre eles dois. Não havia isso, não. Antes o Senhor tinha estabelecido os sacrifícios e ofertas que eram para ser feitas a ele, e como é de costume, ele passou isto a Adão e Adão passou aos seus filhos. Mas só que aqui parece que Caim quis entender que isto era uma competição, ou ele escolheu realmente optar por uma competição. O que o Senhor queria é apenas uma oferta, queria ver a obediência desses perante ele. E o que é que o Senhor queria? Pelo que é visto pela palavra de Deus, parecia ser que o Senhor se agradava de um sacrifício de um cordeiro, o qual Abel apresentou a ele e fez extremamente correto. O Senhor se agradou de Abel, e assim, tanto dele, do próprio Abel, da pessoa dele, como de sua oferta. Então veja que o Senhor não estava simplesmente preocupado com o que iria ser ofertado, mas sim com a própria pessoa em si. Mas só que a Caim, veja que ele ofereceu algo totalmente diferente do que foi pedido. Ele preferiu oferecer um fruto da terra a qual ele cuidava. Não tinha sido isto que o Senhor tinha pedido. Foi uma atitude total reprovada pelo Senhor, o qual levou ele a reprovar o próprio Caim e a sua oferta. Veja que no texto ele não reprova simplesmente a oferta de Caim, ele reprova o próprio Caim. Havia algo em Caim que já fez ele reprovar, que o Senhor já o reprovava, a sua atitude. Acredito eu que esta atitude era a competição, era o desejo dele de querer competir com o irmão, mas não existia isso ali. Foi apenas solicitado a eles que sacrificassem um cordeiro ao Senhor, para assim testar ou assim ver a sua obediência. Então, o sentimento de competição, veja o quão nocivo ele é, o quão ele é escondido, o quão ele é gerado em nós, de maneira escondida. Trazendo para nós, na comunidade religiosa a qual nós participamos, a igreja, muitas das vezes a gente pode até agir assim, de maneira competitiva, mas isso é extremamente errado. Você não está na igreja para querer competir. Quando nós retornarmos, depois desse período, retornarmos à igreja, não devemos estar aqui com o intuito de querer competir com os demais irmãos. Você não deve querer vir à igreja querendo ser melhor que o próximo. Não. Antes estamos aqui com uma outra atitude de cooperação, para edificação mútua entre nós mesmos. Não devemos querer apresentar ao Senhor uma oferta melhor do que o irmão, porque no final de contas não existe isso na igreja. Então, tome cuidado com o sentimento de competição. Ele é um pecado que fica entrelaçado entre nós e a gente às vezes não percebe como ele age na gente. É bem nocivo realmente.
E a respeito agora do segundo sentimento, o qual a nebulosa sentia, que é a inveja. A inveja, que é algo que a gente conhece muito, realmente já tem uma imagem negativa, porque realmente é uma coisa negativa. E a gente pensa que é difícil sentir inveja. Às vezes a gente até assume para nós mesmos que a gente não tem inveja. Mas fique sabendo que isso é muito sutil. Podemos sim ter inveja. E às vezes a gente nem percebe. Porque o pecado ele tem essa capacidade de nos cegar os nossos olhos. E a inveja é o sentimento o qual você não somente só deseja. Não pense que a inveja é só desejar. Você não vai se contentar simplesmente por desejar algo que o irmão tem, um bem, um talento, um ministério, uma família. Você não vai se contentar só com isto. Você só vai se contentar quando você realmente tirar aquilo da pessoa. É isto que é a inveja. Por isso que é tão mal. Não é simplesmente o sentimento de desejar, mas é o sentimento de você desejar e retirar aquilo da pessoa. Ao ponto de você querer fazer de tudo, se necessário tudo que for possível a você, para retirar esse bem ou que seja lá o que você deseja da pessoa. Então, vamos também levar um exemplo aqui de uma história bíblica. Eu vou me referir agora à história de José do Egito. Ele no início, a gente conhece muito bem. Eu gostaria de ler um texto aqui para nós ficar melhor compreendido, lá de Gênesis, capítulo 37, versículo 3, que diz assim: Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, ele mandou fazer para ele uma túnica longa. Conhecemos muito bem essa história de José, o qual o pai o amava tanto, o qual ele era tratado como filho preferido. Só que os outros irmãos não viam isso muito bem, não enxergavam assim, com toda essa bondade. No versículo 11, você pula aí do versículo 3, agora vamos para o versículo 11, ele vem dizer assim: os seus irmãos tiveram ciúmes dele. Em outras versões vai ter inveja, os seus irmãos tiveram inveja dele, mas o pai refletia nisto. Então veja aqui que os irmãos de José foram gerados neles o sentimento de inveja. E eles nem sequer nem percebiam, viu? Com certeza. E com o passar da história de José, com o qual conhecemos muito bem, você vê que ele é vendido, você vê o quão ele sofre, e os irmãos só se saciaram quando tiraram tudo dele. Só que eles não pensaram o seguinte: lembra do que eu disse aqui, do versículo de Provérbios, o qual ele vem falar que o pecado ele chega a destruir o nosso corpo? A inveja, ela faz isto. Você vai fazer de tudo para tentar tirar aquele bem da pessoa, ao ponto até mesmo de, se possível, fazer mal a você mesmo, de fazer um mal a você mesmo. Os irmãos de José aqui quase perderam a vida com este mal que eles praticaram contra ele. Chegou um momento ao qual na história de José nós conhecemos, de que os irmãos se prostram diante dele, o qual veem que ele é o governante do Egito. Naquele momento José poderia fazer o que com eles? Poderia matá-los, poderia fazê-los sofrer pelo mal que foram feitos a ele. Mas o que ele faz? Ele os perdoa, porque José tinha o Senhor. Mas aos irmãos de José quase lhe perderam a vida por um simples pecado de inveja, o qual, se o irmão não tivesse ao Senhor, ele poderia ter matá-los ali. Então, veja que o pecado de inveja, ele não vai fazer mal a outra pessoa, ele vai fazer um mal a si mesmo. A pessoa que deseja, a esta vai ter feito um próprio mal. Então veja o quão nocivo é esse pecado, o quão escondido, o quão sorrateiro ele é em nossas vidas, pensando que vai fazer um mal para a próxima, mas na verdade quem sofre somos nós mesmos. Então isso para um cristão é inadmissível. Você não deve agir por cima de inveja e de competição. As pessoas que agem por meio disso, movidas pela inveja, pela competição, elas podem chegar até mesmo a alagar os seus princípios morais e éticos. Para essas pessoas, como é dita a frase, o fim justifica os meios. Se o que elas querem conquistar, elas vão usar de todas as maneiras possíveis. Mas isso para um cristão é inadmissível. Não podemos fazer isso. Não podemos escolher desagradar o Senhor simplesmente para poder agradar o próximo, ou muito menos a nós mesmos. Então, para combater esses sentimentos, esses pecados, eu gostaria de encerrar o nosso estudo de hoje com 3 dicas, o qual deixado aí para nós. Que tal você substituir a competição pela cooperação? Lembra do que foi dito aqui de início? De que a competição, no lugar de a gente competir na igreja, vamos cooperar juntamente para o crescimento de todos. É isto que a igreja é. Ela é um corpo e ela cresce em todos de igual modo. Não estamos aqui para competir, mas para ajudar o irmão, mutuamente. Então a cooperação no lugar da competição. Não temos para quê. Se só eu posso vencer, por que eu não posso simplesmente fazer os demais vencer da competição?
No final todos serão ganhadores, todos terão seu prêmio. E isto é melhor. Que tal substituir a inveja pela inspiração? É muito comum a gente desejar ou invejar, né, pessoas ou qual a gente vê que a gente trata melhores do que nós, pessoas bem-sucedidas. Geralmente nós temos essa atitude. E que no lugar de a gente invejar ela, por que a gente não se inspira nessa pessoa? Que não busca ser igual a ela ou melhor, sem querer afetar. E por último, que tal você ser um agente inspirador? No lugar de você apenas se inspirar nessa pessoa, seja você também uma pessoa a qual venha inspirar os demais. Venha a fazer as pessoas serem semelhantes a você. Tem um texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que o apóstolo Paulo, muito ousadamente, ele fala: tornem-se meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Veja quão tamanha ousadia é alguém chegar para você e dizer para você ser semelhante a ele. E é assim que o apóstolo Paulo faz com os irmãos em Coríntios. Que um dia nós possamos também fazer isso com os próximos a nós, com amigos próximos, familiares. Pedir-lhes para serem semelhantes a nós em atitudes, porque isso vai cobrar de nós um comportamento íntegro e reto diante do Senhor. Então, como é que você encara a ideia de ser uma inspiração para as pessoas ao seu redor? Pense um pouco nisso, e este é o nosso estudo de hoje, ao qual eu deixo com vocês. Até a próxima, pessoal.